com fome de mudança. Estou farta de tanta hipocrisia desse Lula. Eu quero tanto que a Dilma saia daquele lugarzinho dela, mas tanto, e que o Lula vai para uma xadrezinha. Houve espaço até para protestos bem-humorados. Tirando o Lula, serve qualquer coisa. O que te trouxe aqui? Tudo que eu estou insatisfeita com o país. E eu espero que mude agora, com todo mundo aqui. Muita gente trouxe mensagens de apoio ao juiz Sérgio Moro, que conduz a Operação Lava Jato. Bandeiras do Brasil e camisas da seleção também faziam parte do cenário, assim como pedidos de impeachment e músicas com críticas ao governo federal. Políticos também compareceram, como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o senador Aécio Neves, ambos do PSDB. O protesto ocupou mais de 2 quilômetros da Avenida Paulista. Até mesmo os organizadores se surpreenderam com o tamanho do ato. Mônica se surpreendeu também? Me surpreendi mais ou menos, mas é o seguinte, o juiz Sérgio Moro foi uma figura central aí dessas manifestações. Eu queria que vocês analisassem como cientistas aí, políticos, sociais, a figura do juiz Sérgio Moro. Eu já ouvi de um cientista social, que não vou revelar o nome aqui, porque não sei se ele gostaria, que o juiz Sérgio Moro é uma liderança política, não no sentido de que ele queira disputar um cargo, mas ele e os procuradores, além de julgar e de investigar, teriam também um projeto político de mudar a jurisprudência brasileira. Algumas coisas já foram, inclusive, mudadas no Brasil. Eles têm uma visão muito diferente do que é a legislação, muito contrária ao que é a legislação hoje, que permite o direito de defesa quase que inacabável, assim, que não se acaba aqui, né? Como é que vocês analisam a figura do juiz Sérgio Moro? E se é positivo um juiz, por exemplo, lançar nota, se manifestar, ir para palestras, receber prêmios de órgãos de imprensa? Como é que vocês analisam um pouco a figura do Sérgio Moro nesse cenário? Olha, eu não tenho dúvida de que ele é um ator político nesse processo, que o judiciário é um órgão político, é um órgão de Estado, entra na disputa de poder e que, mais do que isso, né, e aí eu concordo com esse meu colega oculto que você mencionou, há um projeto político no sentido de modificar a maneira como se lida com a questão da corrupção no Estado brasileiro, né? Exatamente se esse projeto político pode ser considerado, em alguma medida, político-partidário, é outra discussão. Eu creio que ela sequer é necessária, num certo sentido. Tem até uma campanha. Eles criaram até uma campanha para mudar a legislação. De mudar o quê? Mudar a legislação. Ah, sim, os promotores, né? Os 10 pontos lá, exatamente, que o Ministério Público tem propagandeado. Agora, uma coisa que sempre me parece preocupante, entretanto, é transformar figuras como juízes em heróis, que é o que muitas vezes vem acontecendo, tanto com ele como aconteceu com o Joaquim Barbosa. Inclusive porque quando se transforma uma figura como essa no herói, parece que qualquer coisa que ele vier a fazer é aceitável. Não há nada que possa ser percebido como um excesso, mesmo quando for eventualmente um excesso. E aí a gente acaba criando um outro problema político, que é o da falta de limites ao exercício do poder. Mas, Cláudio, talvez essa transformação de juízes, procuradores, promotores, etc. e tal, em heróis, seja uma coisa natural no momento em que a política está absolutamente desacreditada. Não, natural acho que ela é mesmo. E que as pessoas precisam de heróis, as sociedades precisam de heróis e focam em personagens como Sérgio Moro. Nesse domingo, há uma interessante entrevista do juiz Antônio de Pietro, no estado de São Paulo, uma entrevista imperdível, onde ele relata o que foi a Operação Mãos Limpas, né, na Itália, e, sobretudo, que decorridos 24 anos, há poucos efeitos, né, que permaneceram visíveis na sociedade italiana. Exatamente porque não houve mudança da legislação, não houve mudança nas instituições. Sérgio Moro e outros talvez estejam fazendo agora, né, esse processo de influenciar a sociedade na direção da transformação institucional, exatamente para evitar que, decorridas 2 décadas, todo esse esforço venha a se mostrar inócuo. Queria lembrar um negócio grave. Mas o Sérgio Moro diz exatamente isso. Tem um fator, é o seguinte, o Estado brasileiro tem se transformado nesse caso. A delação premiada é uma novidade. Quer dizer, nós estamos lentamente evoluindo, nós não estamos parados nisso. É importante enfatizar que essas 10 medidas contra a corrupção é um projeto de emenda popular, de iniciativa popular, que precisaria de 1.600.000 assinaturas, já ultrapassou, já está sendo encaminhado ao Congresso Nacional como projeto de iniciativa popular.
a legislação que prevê e pune atos de corrupção. E vou deixar lembrando para o espectador, a legislação de ficha suja, ficha limpa, decorreu de processos semelhantes. Mas eles usam o exemplo, o Moro é especialista na Operação Mãos Limpas. E quem leu o que ele escreveu sobre a Operação Mãos Limpas, vê que o que ele está fazendo agora é exatamente o que ele diagnosticava e o que ele escrevia feito professor, lá. Apareceram ali o Geraldo Alckmin e o Aécio Neves. A nossa reportagem não sei se disse, mas eles foram vaiados hoje. Eles receberam vaias. Não sei se foram vaias de um grupo pequeno, um grupo maior e tal. De qualquer jeito, foi um constrangimento. A gente não imagina que eles não devessem vir a essa manifestação. Eles se esconderem seria muito estranho. Mas eles vieram e foram vaiados. Isso não significa que a multidão ali não está muito afim dessas lideranças políticas de um modo geral? Ou foi apenas um acidente menor? Eu acredito que é um acidente menor. Foram vaias localizadas, provavelmente receberam aplausos de alguns segmentos. O que é que significa a presença de líderes políticos nessas manifestações de hoje? Em primeiro lugar, eles foram convidados pelos coordenadores do movimento. Se eles estivessem ausentes, seriam cobrados por essa ausência. Imagina as principais lideranças políticas da oposição ausentes das maiores manifestações da história do Brasil. E entrar para a história a ausência deles. Ainda mais que os partidos convocaram. Em segundo lugar, os coordenadores do movimento convocaram e pediram aos partidos, solicitaram aos partidos seu tempo de televisão para divulgarem as manifestações. Então era obrigatória a presença deles. Um constrangimento ou outro por conta dessa onda, dessa vaga de antipolítica, de rejeição à política de uma forma geral, é algo que nós devemos encarar com normalidade, com naturalidade. Certamente não é isso que é o principal, ou mesmo alguns mais importantes do que se deu hoje no Brasil. Eu acho que eles foram lá colher imagens para essa utilização publicitária do evento. E não deu muito certo. E como a imagem não tem som que o editor não queira, não tenha sido algo tão lembrando que a Marta irrelevante também assim. sofreu alguma hostilidade, né? Depois a assessoria dela enviou para os jornalistas várias fotos mostrando que ela estava confraternizando com os manifestantes, mas ela foi hostilizada. O que eu quero dizer é Marta Suplicy, né? Uma coisa importante é o seguinte: a solução para a crise não sai isoladamente da manifestação das ruas ou do Congresso. Ou há um processo de coordenação. Rua e Congresso, Congresso e rua. Em disjuntiva, isso vai ser resolvido. Mas eu só quero lembrar o seguinte: não podemos nos esquecer de que existe uma rejeição, sim. Uma grande rejeição ao sistema político do modo geral e ao modo como se faz política no Brasil. E a rejeição é total. E aos partidos também, principalmente aos partidos. Mitre, em 2013, nós tivemos manifestações, do ponto de vista horizontal, nacionais, até mais expressivas, porque São Paulo hoje foi a maior da história, mas no Brasil, as capitais botaram mais gente na rua no ápice das manifestações de 2013 do que hoje, por exemplo. E a classe política, que também era o alvo central daquelas manifestações, o sistema político, a classe política, tanto que não se permitiu a presença de nenhum partido naquelas manifestações, administrou o day after, os dias seguintes, do jeito que nós vimos. Simplesmente não aconteceu nada. Há possibilidade de não acontecer nada, como não aconteceu depois de 2013, agora? Acredito que não, Boixá. A pauta era difusa em 2013, agora a pauta é totalmente focada, né? Mais até do que as manifestações do ano passado. Agora é uma manifestação do país no sentido de defenestrar a presidente da República, identificada nesse momento como principal obstáculo a qualquer esforço de retomada, de enfrentamento mais concreto da crise econômica. Concorda, Cláudio? Eu concordo. Meu único receio é de que esse foco fique muito centrado num único partido. E se a gente resumir a corrupção no Brasil exclusivamente a um partido, que é o caso do PT, a gente vai deixar de olhar para um cenário que é muito mais amplo, para um problema que é sistêmico. E aí talvez não resolva nada mesmo. Vou pedir mais uma vez licença, nós vamos para mais um intervalo último do Canal Livre. Fique conosco.